Segundo vídeo, prosseguindo, para refletir, atenção, amados e amadas, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como um símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transpassasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor é invejoso, não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos como por espelho, enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente como sou plenamente conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor, esses três, mas o maior desses é o amor. 1 Coríntios capítulo 13, verso 1 a 13. Amados e amadas, o esfriamento da fé, o esfriamento do amor, o esfriamento espiritual, vamos ver três causas principais desse esfriamento. Um dos momentos mais críticos da vida do cristão é quando enfrentamos um esfriamento espiritual. Você aprende a identificar e sair rapidamente dessa situação. Para entender o primeiro princípio de identificação, se faz necessário, antes de viver uma vida de intimidade na presença de Deus, fica mais fácil identificar as causas. Quando estamos vivendo uma busca diária e somos surpreendidos por algum enfraquecimento da fé. No contrário, pode ser que estamos frios espiritualmente, porque há tempo e nem percebemos, porque há muito tempo e nem percebemos quando isso começou a ocorrer. Vou mostrar a vocês três principais causas que são fáceis de você identificar, amado e amada, filhos. Inclusive você pode estar pensando por isso nesse momento. Veja a importância do zelo pela presença do Espírito Santo de Deus em sua vida. Zelando pela presença do Espírito de Deus. Após se converter ao Senhor Jesus, o Espírito Santo passa a fazer morada dentro de você. Somos movidos por eles e somos atraídos para as coisas que lhe agradam. Se fizermos conforme a palavra ensina, e não entristeçai o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, verso 30. Viveremos sempre aquecidos pela chama do seu fogo. Espírito Santo é fogo, arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Lucas capítulo 6, verso 13. Esse altar é o nosso coração, a nossa vida. Devemos ter cuidado, zelar constantemente pela presença de Deus em nós, para que não nos apartamos deles e venhamos a cair em tentação e assim atender às nossas concupiscências da carne.
Terceiro, causa da frieza espiritual. Aliás, 3 causas da frieza espiritual. O que você pode identificar em sua vida como esfriamento espiritual? Na verdade, existem inúmeras, mas eu vou citar 3 aqui, as principais, que desencadeiam todas as outras. Fique atento, amados e amadas, e lute para não cair em tentação, desanimar e assim se afastar da presença de Deus, pois o inimigo age de forma sutil e vai matando aos poucos, sem você perceber, vai armando armadilhas que você caia em tentação para te destruir. Primeiro, atenção, amados e amadas, desânimo para orar. Primeira causa do esfriamento espiritual, filhos. O cristão precisa ter o prazer em conversar com Deus. Quando não sentimos vontade de orar, pode estar ocorrendo um sintoma grave que precisamos logo remediar. Quando não falamos com Deus sobre nossos problemas, estamos deixando de pedir ajuda a quem pode responder nas nossas orações, nos ajudar a solucionar todas as questões difíceis. Sentiu-se fraco? Primeira coisa a se fazer é orar, clamar a Deus e pedir ajuda. Mesmo se estamos cheios de pecados, não podemos deixar de orar, pedir perdão, nos humilhar diante das mãos do Senhor. É Deus que sara nossas feridas, amados e amadas. Guerreia nossas batalhas, não se esqueçam disso. E nos conforta quando oramos, tendo fé que recebemos o que pedimos em oração. Nada o que for pedido será negado pelo Senhor. Mateus capítulo 21, verso 22. Chame Ele, peça de volta a alegria da salvação, assim como fez o salmista, Salmo 51, verso 12. Peça perdão, renove a ajuda de Deus por causas impossíveis. Se você não sente vontade de conversar com o Senhor, essa é uma causa que identifica o seu esfriamento espiritual. Segundo, atenção, filhos, não quer ler a Bíblia mais, não quer ir em culto. É a segunda causa do esfriamento espiritual. A palavra de Deus é o nosso alimento diário. É através da Bíblia que o Senhor fala conosco, orienta e nos dá a direção para trilharmos por sua vontade no caminho certo. A lâmpada para meus pés é a tua palavra, a luz para meus caminhos. Salmos capítulo 119, verso 105. Tudo que você precisa para a sua vida encontrarás na palavra de Deus. Ela contém promessas, mas também juízo. Contém bênçãos para quem obedece, mas também mostra as consequências de quem desobedece. Quando passamos por uma fase em que estamos frios espiritualmente, geralmente deixamos de lado a leitura bíblica. Atenção, filhos. Existe uma força maligna que nos afasta da leitura da palavra de Deus. Deixar de buscar a verdade contida na palavra faz-nos cair nas mentiras de Belial. Com isso, a apostasia torna-se iminente, pois você não lê, logo também não sente vontade de orar. As heresias, mentiras do diabo acabam te influenciando em decisões erradas. Percebeu que há muito tempo não sente prazer de ler a Bíblia, de orar, de ir nos cultos, jejuar? Identificada a segunda causa da sua frieza. Filhos, atenção. A terceira, não quer estar na igreja. Sim, essa é a mais comum de todas. Arrumamos desculpa para tudo quando não queremos ir à igreja. Estou cansado hoje, desanimado para ir. A pregação de fulano não é boa. A pregação que eu estou ouvindo agora, esse vídeo desse servo do Senhor, não é boa. Por aí vai.
e o adversário soprando no teu ouvido, fazendo comichão. Eu quero contar a vocês aqui, eu quero aqui dar um testemunho. Quando iniciei na palavra do Senhor, que eu ia na igreja, eu comecei a frequentar uma igreja. Vocês acreditam que quando se aproximava na hora do culto, o adversário colocava tudo que era empecilho, tontura, ânsia de vômito, vontade de ir no banheiro, dor de barriga, tudo isso eu passava, para mim não ir ao culto. E mesmo assim eu ia, com todos esses desarranjos, eu ia ao mesmo tempo, pedindo a Deus que me desse força, porque jamais me prostrei diante do inimigo. Se não queremos louvar o Senhor, agradecer e agradecê-los, tem alguma coisa errada com a gente, não acham? Estar na igreja nos ajuda a fortalecer a comunhão com o corpo de Cristo. É na igreja que nós plantamos o nosso amor, a nossa fé, a nossa oração, louvando, dando glória ao Senhor Pai. O Senhor fala conosco através de música, pregações. É bom estar onde Deus está presente. Sabemos que Deus mora dentro de nós. Mas veja, é nessa passagem bíblica: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei presente. Mateus capítulo 18, verso 20. Quero explicar aqui aos fiéis da palavra, às servas do Senhor, amados e amadas. Sempre disse, e vou dizer novamente a vocês: a igreja, Deus não habita templos feitos pelas mãos dos homens. Observem, a tua igreja, quando você está nela, onde está escrito aqui, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, aí ela é a igreja para o culto. Você vai glorificar a casa do Senhor, porque você é a igreja. Aquele prédio no qual você está se dirigindo, você está ocupando, você está ouvindo os louvores, o evangelho, passa a ser a casa do Senhor. Quando todos se retiram da casa do Senhor, ela é ainda um prédio. Por quê? Porque você é a casa do Senhor. E aonde você se unir, como está escrito na palavra aqui, Mateus capítulo 18, verso 20, onde estiverem 2 ou 3 unidos, ali estarei. Que pode ser na sua casa. Sua casa pode ser uma igreja, porque estão reunidos 2 ou 3. Ali ele estará. Amém? Glória ao Senhor. Você pode estar pensando nesse momento, amado e amada, não precisa ir à igreja para sentir a presença de Deus e falar comigo. Concordo, eu até concordo, como acabei de explicar já, né? Entenderam, né? Copiaram, né? Mas você concorda também que quando você está bem, feliz, vivendo o primeiro amor, como você se sentia prazer em cultuar a Deus com seus irmãos? A motivação era outra. Você ia para oferecer sacrifício, louvor, estava feliz por Jesus ter salvado você. Agora, vou aqui fazer uma nova observação. Se você está na sua casa, vocês estão em 5, onde houver 2 ou 3, estarei presente. Por que que você se reúne numa igreja, na comunidade? Porque Jesus é a igreja, certo? Ela é noiva de Jesus. E aonde se pede 5, aonde tem 200, aonde tem 20.000, a palavra do Senhor será ouvida mais fortemente. Amém?
Volte hoje ao primeiro amor, às primeiras obras. Você lembra? Quando está transbordante de amor e graça, você precisa trazer à sua memória o que lhe traz esperança e voltar ao seu primeiro amor. As primeiras obras, lembrar dos inesquecíveis momentos que você viveu com o Senhor, experiências marcantes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Apocalipse capítulo 2, versos 4 e 5. Junto com a igreja, você poderá desenvolver e contribuir para o avanço do reino de Deus. Seja cantando, tocando, cumprindo o ID de Jesus, participando de alguma forma, exercendo o amor, a caridade, a obra, cumprindo em sua vida as ordenanças de Cristo para a sua igreja, que inclui a Santa Ceia, o batismo, e de pregar a todas as nações. Você precisa despertar para isso. Sem obras, a fé é morta. O Senhor te espera para um tempo de intimidade e relacionamento com Ele, amados e amadas. Combatendo o esfriamento espiritual. Nessas poucas palavras sobre as principais causas do esfriamento na vida do cristão, logo, as demais características emanam dessas outras. Se você está passando por isso, amado e amada, precisa urgentemente combater essa frieza. E sabe como? Levantando-se, acordando para a vida. O Senhor sente saudades de você, de quando era operante em sua obra e fazia tudo para lhe agradar. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre tua pessoa, caminhando em sabedoria. Efésios capítulo 5, verso 14. Venha para a vida. Jesus Cristo tem vida abundante para você. Não se deixe vencer pelas fraquezas da carne, pela preguiça e por suas fragilidades. Aprenda como desenvolver um nível de relacionamento, intimidade com Deus, com todos os dias, para você não cair no esfriamento espiritual. É Deus quem te dá a força, te sustenta, Ele é teu porto seguro. Amados e amadas, pensai no esfriamento espiritual. O que significa esse amor que está esfriando? O amor de muitos tantos. Quando a Bíblia diz que iria se multiplicar o esfriamento espiritual, as pessoas não iriam mais ter aquela fé forte, rija, e que, além de se esfriar, ia multiplicar a iniquidade e o amor de muitos. Se esfriaria. Isso significa que o esfriamento do amor está diretamente relacionado ao crescimento do pecado, em suas mais variadas formas. Foi o Senhor Jesus que falou que o amor de muitos se esfriará com o aumento da iniquidade. Mateus capítulo 24, verso 12. Ele fez essa exortação durante o seu sermão profético, que tratou de forma geral acerca dos eventos que deveriam de ocorrer até os finais dos tempos. Nesse contexto, Jesus colocou o esfriamento do amor em decorrência da multiplicação da iniquidade entre os sinais que caracterizam um período em que ele chamou de princípio das dores. Os sinais citados por Jesus foram o surgimento dos falsos profetas, como já falei, falsos cristos, guerras, conflitos internacionais, como está acontecendo, miséria, fome, catástrofe naturais, ferozes, perseguição contra a igreja,
o esfriamento do amor por causa da multiplicação da iniquidade, do pecado e a expansão mundial da pregação do Evangelho. Mateus capítulo 24, verso 14. Jesus disse que após essas coisas, o fim virá. Lembre-se, amados e amadas, que eu acabei de dizer. E a expansão mundial da pregação do Evangelho. E o fim virá. Mateus capítulo 24, verso 14. Isso significa que esses sinais servem para apontar para a aproximação do fim dos tempos. Isso porque o princípio das dores é o período que se estende desde Cristo até os nossos dias atuais. E precede imediatamente a grande tribulação. Mateus capítulo 24, verso 15 e 28. Por se multiplicar a iniquidade, a transgressão da lei de Deus, é a rebelião da impureza do homem contra Deus. Aqueles que têm uma vida caracterizada pela prática de iniquidade não têm nenhum relacionamento com Cristo. Ainda que ele indique profetizar e fazer prodígio em seu nome. Mateus capítulo 7, verso 22 e 23. O comportamento iníquo está presente na história da humanidade desde a queda de Adão e Eva. Mas ele não está estático, parado. Ao contrário, vem crescendo, vem se intensificando. A multiplicação da iniquidade pode ser facilmente percebida por todos os lados. Na palavra de Jesus, isso é um sinal de que o fim se aproxima. Saiba quais são os sinais dos fins dos tempos, amados e amadas. Cada vez mais os valores são invertidos. Cada vez mais a moralidade está sendo considerada inadequada nos nossos tempos. Cada vez mais a mentira tem se tornado verdade nos ouvidos dos homens. O pecado já é visto como um novo padrão a ser exaltado e seguido, enquanto a santidade já é identificada como algo que reprova e é combatido. A iniquidade está se multiplicando. Vai chegar o dia em que Deus dará um basta, ele responderá à medida de pecado da humanidade com derramamento da sua santa ira, sem mais mistura de misericórdia. O amor de muitos está se esfriando, inversamente proporcional à multiplicação da iniquidade. Filhos, iniquidade é o pecado que está esfriando o amor dos cristãos. Então, quanto mais iniquidade, menos amor. Alguns pregadores preferem interpretar essa declaração de que, por se multiplicar a iniquidade, e o amor de muitos se esfriará, como sendo um aviso de algo que aconteceria dentro da igreja visível. Assim como o foco estaria justamente na questão da apostasia e na crise entre a cristandade. Mas todo o contexto de cada pregação, a declaração de Jesus faz parte, parece indicar algo mais abrangente, sendo que a maldade, a declaração dos perseguidores da igreja, bem como o ódio, a traição dos apóstatas, também as consequências dos erros e heresias dos falsos mestres, ou ainda a maldade que caracteriza a vida e conversas de alguns que se dizem cristãos, usurpam o nome de Deus. Então o resultado de tudo isso é o esfriamento do amor de muitos, tanto para Deus quanto para os com o próximo. E o alerta de Jesus é muito grave. O amor de muitos se esfriará. Essa frase também pode ser literalmente traduzida como o amor se esfriará de quase todos. Mas aqui há algo importante, amados e amadas. Definitivamente o amor não se esfriará para todos. Ele se esfriará de muitos, mas não se esfriará de todos. Isso significa que, apesar da iniquidade se multiplicar e o amor se esfriar, há ainda aqueles que, em cuja vida arde o genuíno amor, a chama do amor do Senhor. O Evangelho ao próximo continua queimando na vida dessas pessoas.
Esses são os meros cristãos professos, comprometidos com o mundo, mas não são cristãos que verdadeiramente experimentaram uma conversão genuína de Cristo. Sim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriou, mas aos que, relativamente poucos, que não são propagandistas do pecado e cujo amor não se esfria, os poucos que não se conformam com o padrão desse mundo, esses são também aqueles que, pelo poder de Deus, perseveraram até o fim, até que possam desfrutar da salvação em toda a sua plenitude. Mateus capítulo 24, verso 13. Então, amados e amadas, não podemos perder o primeiro amor, de acordo com a mensagem de Jesus. A carta à igreja de Efésios, a perda do primeiro amor, não é apenas uma questão de relaxarmos no trabalho de Deus, pois o Senhor lhe disse: conheço tuas obras, tanto o teu labor como tua perseverança. Apocalipse capítulo 2, verso 2. A palavra grega traduzida como labor, que de acordo com a concordância significa intenso trabalho unido e aborrecimento e fadiga. Esse tipo de labor seguido de perseverança por parte dos efésios não nos permite concluirmos que eles tenham demonstrado alguma queda de produtividade no serviço ao Senhor. Perder o primeiro amor também não é enfrentar uma crise de desânimo ou desejar desistir de tudo, uma vez que nessa mensagem profética o Senhor Jesus elogia a persistência dos cristãos de Éfeso. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Apocalipse capítulo 2, verso 3. A perda do primeiro amor também não pode ser vista como sendo um momento de crise no trabalho ou na dedicação, uma vez que é algo que Deus tem contra nós. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras, e senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Apocalipse capítulo 2, 4 e 5 versos. Portanto, amados e amadas, a perda do primeiro amor é uma queda, é chamada pecado, e necessita o arrependimento. Há muitos crentes que continuam se dedicando ao trabalho do Senhor, mas perderam a paixão nele. Fazem o que fazem por hábito, por rotina, por medo, pelo galardão, por qualquer outro motivo, os quais, acompanhados daqueles primeiro amor intenso, fariam sentido, mas sozinhos, não. A queixa que o Senhor faz é o fato de que esses crentes haviam abandonado o primeiro amor. A palavra grega, apiemi, traduzida por abandonar, nesse texto bíblico tem um significado bem abrangente. A concordância do Strong define essa palavra da seguinte maneira: enviar para outro lugar, mandar ir embora ou partir de um marido que divorcia da sua esposa. Enviar, deixar, expelir, deixar ir, abandonar, não interferir, negligenciar, deixar ir, deixar de lado, ou dívida, desistir, não guardar mais, partir, deixar alguém a fim de que ir para outro lugar, desertar sem razão, partir deixando algo para trás, deixar destituído. Essas expressões refletem não uma perda que possa ser dominada como sendo meramente acidental, mas um ato voluntário de abandono e descaso. O Senhor Jesus tampouco está exortando essa igreja por não o amarem mais. Não se trata de uma ausência completa do amor, pois ainda havia amor.
No entanto, o amor deles havia perdido a sua intensidade e não era mais o amor que ele esperava encontrar neles. Por que perdemos o primeiro amor? O primeiro amor é como um fogo. Se colocamos lenha, ele fica mais inflamado. Contudo, se jogamos águas, ele se apaga. Falhamos e não alimentamos o fogo e permitimos que outras coisas o apaguem. Muitas coisas contribuem para que o nosso amor pelo Senhor perca sua intensidade. No entanto, há 4 coisas especificamente que eu gostaria aqui de enfatizar a vocês. Se quisermos nos prevenir e evitar essa perda, ou se quisermos uma restauração depois que perdemos esse nosso primeiro amor, precisamos entender esses aspectos e a maneira como eles nos afetam. Primeiro, o convívio com o pecado. Segundo, a falta de profundidade. Terceiro, a falta de tratamento. Quarto, as distrações. O convívio do pecado e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus capítulo 24, verso 12. Ao falar do convívio com o pecado, ao invés do pecado em si, estou pretendendo estabelecer uma diferença importantíssima. É óbvio que quem vive no pecado está distante de Deus. A ausência do primeiro amor é chamada de pecado, mas esse pecado não é necessariamente ocasionado por outro pecado na vida da pessoa que sofreu essa perda. Muitas vezes essa frieza é gerada pelo convívio com o pecado dos outros. Creio que em Mateus capítulo 24, verso 12, Jesus está se referindo aos pecados da sociedade em que vivemos, devido à multiplicação do pecado à nossa volta, e não necessariamente em nossas vidas. Passamos a conviver com alguma coisa que ainda não as praticamos, passamos a tolerar. Precisamos ter cuidado de nos acostumarmos com o pecado à nossa volta. Muitas vezes o enredo dos filmes que nos proporciona entretenimento faz com que nos acostumemos com alguns valores contrários ao que pregamos, acabando aceitando com naturalidade a violência, a imoralidade e muitos outros valores mundanos, ainda que não cedendo a esses pecados. Se não mantivermos um coração que aborreça o mal, ficaremos acostumados com esses valores errados, a ponto de permitirmos que o nosso amor se esfrie. Também precisamos agir como Ló, que se afligia com a iniquidade das pessoas à sua volta, e reduzindo as cinzas da cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-a destruir completamente, tendo-a posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob o castigo os injustos para o dia de juízo, segundo Pedro, capítulo 2, versos 6 e 9. Falta de profundidade. O segundo fator que contribui para o esfriamento do nosso amor pelo Senhor é a nossa falta de profundidade na vida cristã. Há muitas pessoas que vivem superficialmente o seu relacionamento com Cristo. Na parábola do semeador, Jesus falou sobre a semente que caiu em solo pedregoso. O resultado é uma planta que brota depressa, que não desenvolve a profundidade, porque a sua raiz não consegue penetrar profundamente no solo, que não tem muita terra, tornando-se assim superficial. O risco que essa planta corre, pelo fato de que ela se desenvolveu na superfície, é que saindo o sol, figura do calor das provações, ela pode morrer rapidamente. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo
e na hora da provação se desviam. Lucas capítulo 8, verso 13. O segredo de não nos afastarmos do Senhor, nem perdermos a alegria inicial, é o desenvolvimento da profundidade em nossa vida espiritual. Muitos cristãos vivem somente por cultos semanais, não investem tempo no relacionamento diário, não oram, não se enchem de palavra, não procuram mortificar a sua carne para viverem no Espírito, não se envolvem no trabalho do Pai. São cristãos sem profundidade, que vivem meramente na superfície. A questão da profundidade nas coisas espirituais é aplicada não somente em nossa vida com Deus, mas também nos que serve a Satanás. Na carta da igreja de Tiatira, no Apocalipse, o Senhor Jesus elogiou os que não conheceram as profundezas de Satanás. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, todos quantos não têm a doutrina e não conhecem, como diz, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes retendo-os até que eu venha. Apocalipse capítulo 2, versos 24 e 25. O mesmo princípio da profundidade que se aplica à vida espiritual de quem se encontra no reino de Deus, também se aplica a quem está no reino das trevas. Se quem vive no engano no reino das trevas chega a desenvolver uma profundidade dessa caminhada que leva à perdição, então nós que conhecemos a verdade, não podemos nos relacionar com essa verdade de um modo meramente superficial. Se desenvolvermos raízes profundas em Deus, não fracassaremos na fé. A falta de tratamento. O terceiro fator que contribui para o esfriamento do nosso amor pelo Senhor é a falta de tratamento em algumas áreas da nossa vida. Já vimos na palavra do semeador que um dos exemplos de como o potencial de frutificação da palavra de Deus pode vir a ser abordado na vida de quem é a falta da raiz de profundidade. Mas há um outro exemplo que o Senhor Jesus nos deu nessa parábola, da semente que caiu entre os espinhos. Outra caiu no meio dos espinhos, e esses, ao crescerem com ela, a sufocaram. Lucas capítulo 8, verso 7. Os espinhos não pareciam ser tão comprometedores, porque eram pequenos, e justamente por não parecerem perigosos, não foram arrancados. Depois eles cresceram e sufocaram a semente da palavra, abortando assim o propósito divino da frutificação. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas, deleites da vida, e seus frutos não chegam a amadurecer. Lucas capítulo 8, verso 14. As áreas que não são tratadas em nossas vidas talvez não pareçam tão nocivas hoje, mas serão justamente as áreas que poderão nos sufocar na fé, no amor ao Senhor posteriormente. A queda espiritual nunca é um ato instantâneo e imediato, é um processo que envolve repetidas negligências da nossa parte, e são essas mesmas inocentes negligências que nos vencerão depois. Por isso devemos dar mais atenção às áreas que precisamos ser trabalhadas em nossas vidas. As distrações, diferentemente dos cristãos que estão travando uma luta contra o pecado, o cristão que costuma ser enredado pelas distrações é, via regra, alguém que não tem cedido ao pecado, mas perde o alvo ao distrair-se com coisas que talvez sejam até mesmo lícitas, mas roubaram-lhe o foco. A Bíblia diz que quando Moisés foi ao Egito com uma mensagem de libertação, o faraó aumentou o trabalho do povo para que eles se esquecessem da ideia da adoração de Deus. Disse também faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois,
deu ordem a Faraó, aos superintendentes do povo e seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes, eles mesmos que vão e ajuntem para si as palhas. E exigirei deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se os serviços sobre esses homens, para que nele aplique e não dê ouvidos a palavras mentirosas. Êxodo capítulo 5, verso 5 e 9. Esse quadro, no meu entendimento, servas do Senhor, fiéis à palavra, amados e amadas, é uma ilustração da estratégia de Satanás, que tenta aplicar hoje contra os cristãos. Aliás, na tipologia bíblica, Faraó é uma figura do diabo, o nosso antigo tirano, opressor, de quem Deus nos libertou. Colossenses capítulo 1, verso 13. Hoje em dia há muitas pessoas que se envolvem tanto em seus trabalhos e negócios, que não tem tempo sequer de se lembrarem a buscar a Deus. Já na antiga aliança, Deus exigia um dia semanal de descanso, onde as pessoas não somente paravam de trabalhar, mas também usavam esse tipo para buscar e adorar ao Senhor. Infelizmente, esse tem sido um fator de distração e esfriamento para muitos cristãos sinceros que não cederam às pressões do mundo e do pecado. Na parábola da grande ceia, Jesus revelou que muitos perdem a consciência do convite de Deus por causa das distrações causadas por coisas ilícitas, e que pode ser considerado até mesmo como bênção divina, como por exemplo a aquisição de propriedade, a melhoria da capacidade de produção, ou até mesmo a constituição de uma família. Lucas capítulo 14, verso 15 e 24, isso mesmo. Até o casamento, uma instituição divina e portanto uma bênção, pode se tornar uma distração, algo que pode atrapalhar a nossa dedicação ao Senhor. O que realmente eu quero que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa assim no corpo e no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de agradar o marido. Digo isso em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para que é decoroso e vos facilite consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 7, versos 32 e 35. Até mesmo o nosso próprio serviço prestado ao Senhor pode se tornar uma distração. Os homens de Éfeso, amados e amadas, perderam o seu primeiro amor, ainda que não tivessem parado de trabalhar para Deus. Encontramos também uma clara advertência do Senhor Jesus no episódio bíblico da Marta e Maria, Lucas capítulo 10, versos 38 e 42. Enquanto Maria estava nos pés de Jesus, Marta se queixava pelo fato de haver ficado sozinha na cozinha servindo. Não creio que Marta estivesse trabalhando somente para manter a casa em ordem. Penso que ela tinha uma boa motivação. Ela queria ser uma boa anfitriã. Ela queria receber e servir bem ao Senhor Jesus. No entanto, até mesmo os bons motivos podem se tornar distrações, e por isso Jesus disse a Marta, respondeu-lhe o Senhor: Marta, 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 andas inquietas e te preocupa com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Lucas capítulo 10, versos 41 e 42. Amados e amadas, vou dizer a vocês, vou continuar no terceiro vídeo, amém?